Olá, meu nome é Sara e eu e meu grupo vamos falar um pouquinho sobre máquinas térmicas a gasolina, os motores, no caso. E eu vou dar uma breve introdução. Bom, máquinas térmicas, no geral, são dispositivos capazes de transformar energia térmica em trabalho mecânico. E toda máquina térmica precisa de uma fonte de calor e também uma substância de trabalho que possa ter seu volume modificado, para que assim consiga movimentar algum mecanismo, seja ele válvula ou pistões. Bom, agora o Rafael vai falar um pouquinho sobre os motores de combustão interna e como eles funcionam, já que eles são um exemplo de máquina térmica, por absorver o calor que é produzido a partir da queima da mistura do combustível e do ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você estiver vendo o vídeo. Meu nome é Rafael e eu vou explicar como funciona essa máquina térmica conhecida como motor. Bom, o motor pode ser dividido em quatro tipos diferentes. Nós temos o motor movido a álcool, o motor movido a gasolina, o motor movido a diesel e o mais moderno, o motor elétrico. Porém, eu vou focar no motor movido a gasolina e no motor movido a álcool. Ambos os motores funcionam por meio da combustão interna. Ah, mas o que é essa combustão interna? A combustão interna é o movimento realizado pelo motor para fazer com que as rodas se movam e o carro consiga sair do lugar. Esse movimento é dividido em quatro partes que ocorrem dentro de um cilindro que possui um pistão e a vela de ignição do veículo. Na primeira parte, o pistão se move para baixo e aspira enquanto se enche de ar e gasolina ou de álcool. Essa fase é chamada de admissão. Na segunda parte, o pistão se move para cima e comprime essa mistura de ar e combustível, fazendo com que a explosão consiga ser mais potente. Na terceira fase, quando o pistão atinge o topo do cilindro, a vela de ignição libera uma pequena faísca que inflama a gasolina e faz com que ela entre em combustão. Assim, o seu volume aumenta rapidamente e ela empurra o pistão para baixo. Na última parte, através de uma válvula de escape, os gases queimados deixam o cilindro e são liberados pelo escapamento do carro, assim fazendo com que o pistão esteja pronto para repetir o ciclo. O movimento do pistão é linear, ele se move apenas para cima e para baixo. Porém, esse movimento é convertido para um movimento rotativo pelo eixo de manivelas que o motor possui. Assim, o motor rotativo que é gerado é usado para fazer com que as rodas do carro consigam girar. E é assim que o motor movido a gasolina ou a álcool funciona. Ele aspira o combustível, comprime ele e faz com que ele entre em combustão, assim gerando energia suficiente para que o carro se mova. Porém, esse movimento também gera muito calor. Assim, ao redor dos pistões existe um sistema de resfriamento. Esse sistema de resfriamento faz com que o calor gerado pelos pistões não consiga ultrapassar determinada temperatura, porque caso ele ultrapasse essa temperatura, o motor poderia explodir e o carro parar de funcionar. Esse resfriamento é feito através da água. A água é transmitida por canos ao redor do pistão, assim fazendo com que ele não consiga chegar a uma temperatura tão alta. Bom, agora que a gente já sabe como funciona, eu e o Wesley vamos dar um contexto histórico e falar um pouco sobre a importância desses motores. Bom, foi a partir do século XVI que o homem começou a desenvolver conceitos para construir alguma coisa, algum mecanismo que pudesse gerar uma força automática, digamos assim. Porque tudo ali na época era ou de tração animal ou força humana. E eles queriam que através desse mecanismo que fosse criado, eles pudessem ser levados a grandes distâncias e velocidades maiores do que as que eles percorriam diariamente com seus próprios passos. Bom, já no século XVIII ocorreu a Revolução Industrial, que, como nós sabemos, foi um período onde houve transições e a introdução dos novos processos de manufatura. Então, no ano de 1860, surgiu a ideia de construir uma máquina que pudesse utilizar o benzeno como combustível. Mas foi só 6 anos depois, em 66, que ela pode ser concretizada por um alemão chamado Nikolaus August Otto. Nikolaus August Otto foi um engenheiro e inventor alemão nascido em Rosausen an der Heide, perto de Isgengebet. Perdão se a pronúncia estiver errada. Enfim, foi ele que inventou e construiu o primeiro motor de combustão interna de 4 tempos e determinou o ciclo teórico sobre o qual ele trabalha o motor de explosão, em 1876, o conhecido ciclo Otto. Bom, para introduzir um pouquinho mais sobre o Otto, aos 16 anos ele deixou a escola para ir trabalhar e ele trabalhou como balconista em Frankfurt e também como vendedor ambulante, vendendo açúcar, panela, chá, enfim,
coisas na fronteira alemã com a Bélgica e a França. E cada lugar que ele visitava e conhecia o interesse dele por mecânica foi despertando. E naquela época ele não teve a ideia desenvolvida sem nenhuma base. Naquele tempo os motores a vapor eles já eram bem difundidos, então eles eram utilizados em grandes embarcações e locomotivas. Então o Otto ele contava com um contato com esses outros inventores e cientistas da época que procuravam um aprimoramento desse tipo de mecanismo. Então, com esse desejo e esses conhecimentos base, ele decidiu ir em busca da sua própria conquista, da sua própria descoberta. E com base em tudo que ele tinha visto, partindo dos conceitos dos motores a vapor e um conjunto mecânico de pedal e manivela utilizado em uma bicicleta, ele conseguiu projetar uma ideia de sistema que pudesse operar a partir da reação de uma mistura de ar e combustível, onde, através da explosão, geraria força e movimento. Com esse conceito já definido, o Otto começou a desenvolver de fato o seu mecanismo, e para a máquina térmica, ele concluiu que ela pudesse operar seguindo o ciclo composto por 4 tempos de operação, como eu falei anteriormente. E foi a partir daí que foi nomeado um motor a combustão interna de ciclo de 4 tempos como o motor ciclo Otto. Após todo o planejamento, em 1867, Otto construiu seu primeiro protótipo para a Feira de Hanover daquele ano, ganhando a medalha de ouro. 19 anos depois, na tentativa da patente DRP 532, na qual determinava a base para todos os motores a 4 tempos, foi então contestada e anulada após a revelação de um estudo sobre um sistema de combustão por 4 tempos, publicado anteriormente pelo físico francês Alphonse Béal de Rochas. Ainda assim, Otto nunca teve contato com a publicação do físico francês, e então começou sua fábrica em Cologne, na Alemanha. Posteriormente, estabeleceu mais uma fábrica na Filadélfia, Estados Unidos, sendo os motores produzidos nesta conhecido como Otto Colombianos. Otto também fundou uma empresa, a N.A. Otto Companhia, que existe até os dias atuais com o nome de Deutz AG, fabricando motores para os mais diversos propósitos. O motor inventado por Otto demonstrou inúmeras vantagens em relação ao motor a vapor utilizado na época. Uma delas era o baixo peso, já que o motor a vapor necessitava de enormes reservatórios de água, além de combustível para ser queimado e aquecer a água, sendo nestes casos carvão ou lenha, além de baixo peso, já que o motor a combustão interna apresentava baixo consumo de combustível, mesmo este sendo o benzeno. Outro fator era a potência dos motores de combustão interna, o qual superava em proporção de tamanho com o motor a vapor. O motor de combustão interna, 4 ciclos, com todas as vantagens, sendo mais leve, compacto, oferecendo mais versatilidade em comparação aos motores a vapor, logo se consagrou como força motriz que estenderia até os dias atuais, as mais diferentes aplicações que pudesse servir como sua força de trabalho ao homem. Os automóveis, embarcações, ônibus, caminhões, máquinas de trabalho rural e de canteiros de obra, assim como a indústria em geral. Até mesmo na aviação utilizam ainda o princípio de funcionamento de motores a combustão interna, de 150 anos atrás. A importância desses motores pode ser percebida nos dias atuais ao olhar em volta. Grande parte da frota de veículos que circulam hoje em dia são movidos por motores de 4 tempos. Muitas fábricas ainda também utilizam desses motores. Outra utilidade é a geração de energia, já que pode-se transformar a energia mecânica utilizada, gerada por este motor, para gerar energia elétrica. Nos dias atuais também, algumas empresas tentam melhorar ao extremo esse motor, tornando-o mais eficiente e mais potente. Bom, só para finalizar, como o motor que nós estávamos falando é muito primitivo, a gente trouxe algumas áreas onde os motores evoluíram bastante. Começando pela parte eletrônica, né, com o gerenciamento eletrônico, foi possível controlar os processos que acontecem dentro do motor. Então, os sensores eles conseguem captar várias informações ao mesmo tempo e a central eletrônica faz análise em tempo real.
Então, os parâmetros eles são ajustados em questão de tipo milissegundos e também tem o avanço da ingestão, né, de combustível e também da ignição, que permitiram o desenvolvimento de tecnologias como a desativação de cilindros e o sistema start-stop. Bom, também tem a questão do peso, já que antigamente os motores eles eram fabricados com ferro fundido, blocos e cabeçotes, e atualmente os modelos mais modernos eles são feitos com ligas de alumínio em avançados processos de fundição, então deixou os motores bem mais resistentes e eficientes, e eles acabam suportando temperaturas mais altas, além de serem mais leves do que os motores antigos. Antigamente também houve variações de medidas e imperfeições é, decorrentes dos processos de produções. Então, com o passar do tempo, esses processos foram automatizados e aí ficaram mais assertivos, conseguindo eliminar essas variações, imperfeições e folgas entre os componentes. Assim, os motores ficaram mais qualificados. E por último, com o aproveitamento do fluxo de gases do escape do motor, o turbo faz a compressão e aumenta o volume do ar dentro da estrutura. O downsizing, atual tendência da indústria, vem resultando em motores com deslocamento volumétrico cada vez menor, com ganho no consumo de combustível e na performance, coisa que não tinha nos motores antigos. E é assim que a gente finaliza o nosso trabalho. Considerações finais. Nós tivemos um problema com o nosso grupo, um imprevisto, e algumas pessoas acabaram não fazendo. Então, o trabalho foi feito pelas pessoas que aqui compareceram nesse vídeo. Obrigada, espero que tenham gostado.